Olá, amigos. Bem-vindo a mais um DilimaCast. E eu tenho a grata satisfação de estar aqui para falar do CONTEP. E o CONTEP, que é uma associação que rege o handicap, né? E nós estamos aqui com mais dois convidados aqui, que é o Henrique e o Léo. Ô, Léo, que bom que você está aqui com a gente, participando disso aqui, para a gente contar uma historinha dessa associação que nós lutamos tanto por ela. Exatamente, isso. O Contep foi um sonho, né? E a gente lá atrás começou nisso. Bom, já fui apresentado, eu sou o Léo, fui timpeneiro, né? Fui participante de timpene aí muitos anos e na época era sofrido o negócio de handicap. Então nós reunimos para criar o Contep e fazer isso, né? E melhorar o esporte. Hoje eu não estou mais no esporte, sou da área de tecnologia da informação, mas continuo firme aí, acreditando no Contep, e estou aí há mais de 10 anos com vocês. E nós vamos conversar sobre isso mais para frente. Esse aqui é o nosso Lombardi, viu? Esse aqui é aquele que todo mundo conversa, conhece a voz dele, mas não sabe quem que é. Hoje todos vocês vão conhecer. Esse é o Léo. E também o Henrique, né? Está aqui com a gente aqui também, que junto comigo, o Léo, foi um dos que proporcionou a gente começar isso aí, né, Henrique? Henrique. Exatamente. Como você diz, é Henrique, meu nome, né? Eu sou competidor também de esporte. Aqui na nossa região de Minas, Triângulo Mineiro, eu iniciei junto com uma turma que há mais ou menos 15 anos o esporte, o timpene, me apaixonei nele, né? Fui também presidente de uma associação nossa regional, onde que tivemos a oportunidade de fazer alguns campeonatos. Fui também membro do núcleo da BQM nosso regional. Que o Léo também fazia parte, fazia né? parte, né? Aliás, só te cortando, você é o culpado de eu estar em todas as associações. E você, como se diz, é uma satisfação imensa de me dar a oportunidade de estar junto, Léo. Obrigado. Então, tem 15 anos que eu estou envolvido no esporte timpene, mas tem mais de 20 que eu tenho cavalos e sempre vivi nesse meio, né? E tive a felicidade de ser um dos idealizadores e fundadores do Contep também. Não sou profissional do cavalo, tenho uma corretora de seguros, onde que trabalho com inúmeras modalidades de seguro, mas tenho hoje voltado para esse meio nosso o seguro de equinos, né, que é como minha profissão. Olha, e nós, antes da gente começar a explicar para vocês o que é o CONTEP, nós vamos contar como que surgiu o CONTEP, como que surgiu a ideia do CONTEP. Nós fazemos essa associação. O Henrique, essa conversa foi feita debaixo de uma tenda, né, onde começou tudo. Fala para nós, como que começou essa ideia assim e o porquê dessa ideia? Você lembra? Você falar isso para a gente? Lembro perfeitamente, como se fosse hoje, Iris. Logicamente, naquela época, a gente já tinha um campeonato que estava se tornando muito forte aqui na nossa região, né? Tanto a nível de premiação, como também a gente ter a honra de receber competidores como você e vários outros aí a nível nacional, de São Paulo, Distrito Federal e tudo mais. E naquela época existia, acho que 4 ou 5 listas de handicaps regionais que se usava. Que disparelhava demais, né? Se usava nos grandes campeonatos, mas tinha uma disparidade muito grande aí, até pelos critérios que eram classificados competidores. Então, isso dava-se sempre algum problema, porque um competidor, ele de outra região, chegava a uma determinada região, e ele foi usado um critério para classificar lá, que às vezes não era adequado para aquela região. Então, estava realmente uma coisa bem delicada. E se falar do assunto handicap, sempre foi muito delicado. Naquela época, quando tocava nesse assunto com algumas pessoas, eu tenho uma história que a pessoa chegou a colocar a mão no rosto e pedir para mim não tocar nesse assunto. Isso é verdade mesmo. Que era delicado. E era um problema grande para até mesmo os organizadores das provas, né? Então, a gente sofria na pele com isso. Eu sofria como organizador e sofria como competidor também.
E aí, um belo dia, nós estávamos numa prova, debaixo de uma tenda ali, me lembro perfeitamente, uma tenda na porteira ali, assistindo a prova, os competidores, e eu e você entrou nesse assunto de handicap, e naquela porteira ali, a gente falou, Henrique, vamos mexer nisso, vamos tentar, vamos criar uma forma, vamos reunir pessoas e ver se a gente consegue evoluir nisso aí. O que eu falei para você? Você lembra o que eu falei para você? O tipo da pessoa que nós precisava de início. Então, me lembro perfeitamente também, naquela hora, eu citei para você que o mais difícil era escrever os critérios para a gente adequar. Voltar antes um pouquinho. Eu falei para você, falei assim, mas a primeira coisa, o desafio maior nosso que nós precisamos é arrumar uma pessoa que mexe com o computador e que seja uma pessoa confiável e firme. Então, exatamente. Você falou, eu tenho uma pessoa. Eu tenho uma pessoa, exatamente. E aí, nessa dificuldade dos critérios, e escrever aquilo, e regulamentar, e controlar para nós, eu falei para você, eu falei assim, eu tenho a pessoa para fazer isso para nós. O Léo é confiável. É uma pessoa confiável. Mais ou menos. Firmei o Henrique, não foi, Henrique? Mas é uma pessoa confiável, a gente pode confiar mesmo? Pode. Falei, então eu tô junto. Vamos partir, né? Não foi assim? Foi, exatamente. Aí, como vocês... Eu praticamente, eu não me lembro se eu liguei pro Léo e perguntei se ele queria, o que foi. Eu sei que eu só falei, eu falei, nossa, tem uma pessoa. E aí, dali, a gente... Mas assim, só te cortando um pouquinho, Henrique, aí, dali, você ligou na hora, eu lembro, você ligou na hora pro Léo. Ô, Léo, hora que o Henrique ligou para você lembra que nós te ligou, entendeu? Nós estávamos na prova. Qual foi a primeira... Então, sinceridade, eu não lembro desse momento, né? Não lembro de vocês estar me ligando e fazer isso, não. Sei que eu entrei na fria com vocês. É só isso. Não, é brincadeira, obviamente, mas era um assunto que, na época, eu era competidor também, então era um assunto muito complicado e ajudava na associação onde tinha um campeonato, né, da ACC aqui. Então, isso a gente sofria muito. Né? Então, eu topei mais pelo desafio de organizar o ambiente do que por ser a pessoa confiável, como vocês dizem. Né? Eu topei o desafio para organizar. Eu tenho esse estilo de poder ajudar um meio. Então, é isso aí. Bom, então aí surgiu a ideia do Contep, certo? A partir daí, nós estávamos em 3. Nós precisamos montar uma diretoria ou conselho, que depois acabou que a gente achou que era melhor, em vez de pôr diretoria, né, conselho. Ô, Léo, eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho como que nós partimos dali para frente para a gente começar o Contep. Sim. Então, o início, né, como todo negócio, toda associação, entidade, ela é muito difícil, muito complicada. Então, o que foi idealizado na época, a gente ia montar uma reunião, né, convidar várias pessoas aí do Brasil, né, aliás, convidamos várias pessoas aí do Brasil, de várias regiões, e para vir aqui a Uberlândia para fazer uma reunião sobre esse assunto handicap. O nome Contep nem existia ainda. Né? Isso, era para reunir e montar um esquema para tentar regulamentar isso aí. Então, e foi marcada uma data próximo do Natal, foi num sábado, isso em 2014, se não me engano, 2014. Finalzinho de 2014, dezembro. Então, vieram algumas pessoas, muitos não puderam vir, ou talvez não acreditassem que era possível resolver esse problema, né? Mas como todo problema, ele é solúvel, ele é possível de resolver, é só questão de tempo, né, e perseverança que nós tivemos aqui. Então, o Contep, foi marcada essa reunião, vieram essas pessoas e foi uma discussão enorme entre os participantes daquela reunião. Várias vezes o Iris, o Henrique, eu mesmo falando, não tem jeito, vamos embora, parar com isso não vai dar certo. Então, assim, e um infeliz ou feliz deu uma grande ideia lá e partimos, eu acho que foi o início do Contep nesse momento. Eu quero ressaltar, só antes de eu passar para o Henrique mais uma pergunta, ressaltar que acabou que a gente convidou
A hora que nós convidamos várias pessoas de vários lugares, e como o Léo falou, a gente estava muito desacreditado e tal, e aí acabou que a gente montou um negócio com muita gente aqui de Uberlândia. Para não ser ingrato com um ou outro, não vamos falar nem nome, mas acabou que nós convidamos pessoas que eram de segmentos, estavam no cavalo, mas segmento diferente, um trabalhava em banco, outras coisas, e que teve uma importância grande na hora que nós fomos montar o regulamento, as coisas que davam as ideias que hoje funciona até hoje, coisa boa, né? Igual eu estou falando, não vou citar nome, uma hora que a pessoa ouvir isso aqui, ele vai saber, opa, foi eu. Com certeza, teve essa foi o pulo do gato aí. O pulo do gato aí, você lembra, né? Você sabe para quem que eu estou falando. Você deu umas ideias muito boas para nós. Ô Henrique, aí nós começamos, tá? Vamos reunir, a primeira reunião. Como que foi essa primeira reunião nossa? Você lembra falar para nós como que foi? Nossa, eles foi complicado, né, no bom sentido, né? Não tinha como ser diferente também, né? Mas, como o Léo disse, a gente convidou 20 pessoas, eu me lembro bem que a gente convidou 20 pessoas e procurou convidar pessoas de reuniões diferentes, até para tentar desmonopolizar a nossa região, né? Então, assim, várias pessoas, alguns não pôde vir, outros às vezes não fizeram questão de vir, como o Léo citou, mas acabou que, por logística e tudo mais, as pessoas daqui dentro de Uberlândia se aderiram, a maioria, né? Foi o que se fez o Contep iniciar com a maioria de conselheiros da nossa região, foi isso, não foi questão de a gente querer que ficasse mais pessoas daqui. Muito pelo contrário, foi a própria necessidade para iniciar o processo. E nessa reunião começou. Um citava um exemplo, outro dava um palpite, aquele negócio, e às vezes um tentava falar, o outro cortava e não deixava, o Léo tentava administrar, pedindo para ter paciência, cada um falar de uma vez, tudo. E eu não me lembro muito bem quem que é, mas a gente já iniciou aquilo ali com a pauta, né? Tá, e tudo, e tentava e citava. Eu sei que foi uma reunião muito complicada, porque a gente não conseguia um norte, não achava um bom senso ali para seguir a linha de raciocínio. Nós iniciamos essa reunião por volta de 9 horas da manhã. Eu nem me lembro se nós almoçamos, se nós comprou o lanche, o que foi. Eu sei que nós acabamos essa reunião nossa, já era 4 horas da tarde. Me lembro que estava todo mundo esgotado ali, a gente até foi para um barzinho lá de frente, tomar uma cerveja para dar uma relaxada ali, as pessoas que não precisavam de ir embora. Mas foi muito complicado aquele bate-bola de um e de outro, e já umas 2 horas da tarde, onde que um saía para fumar lá fora, desistindo, o outro já queria ir embora e saía, respirar e voltava para dentro, aquela coisa. Uns ficavam nervosos, outros não. Nervoso, com a paciência zero naquele trem, e falava que isso não ia funcionar, mas enfim. Se tinha 12 lá, acho que me lembro, participando, sempre estava 8 conversando, 4 estressados. Aí acabava o estresse, voltava ali tudo, voltava no assunto. Mas já eram as 2 horas da tarde quando um dos nossos amigos, né, citou lá um exemplo de uma métrica que poderia ser usada em valores, depois de várias sugestões, e aquilo um não dá certo, outro não dá certo, outro não dá certo, mas enfim, já umas 2 horas da tarde para mais, nós tomamos uma decisão, queria tentar daquela forma que era o caminho. Por quê? Aquela dificuldade. Além da dificuldade de escrever todos os critérios e começar a controlar ali, da onde que nós ia tirar a base para poder enquadrar competidor? Então, nós tínhamos dali que nascer uma ideia e idealizar, ver se realmente ia dar certo. Era tudo uma suposição. E a gente começou com aquilo ali, tinha lá 4 listas de handicap no Brasil que era mais usada, mas tinha mais umas 2 aleatórias de outras regiões, entendeu? Então, começou tudo juntar ali. Mas, enfim, a primeira reunião foi desse nível. Ô Henrique, como que surgiu o nome Contep? Iris, o Team Penny aqui na nossa região, em Uberlândia, ele começou há 15, 16 anos, mais ou menos, de uma turma que fazia cavalgada, tá? E conversando, naquela época era pouco usado a internet, mas já tinha alguma coisinha, internet.
a gente foi em Ribeirão Preto, numa prova, num ônibus, só para assistir a modalidade. Ninguém sabia nada. Inclusive, você estava correndo lá, e tinha várias pessoas correndo lá, no Terra do Cowboy. E lá tinha a Antep. E eu, na época eu fiquei muito fã da Antep, eu trouxe adesivo da Antep, preguei adesivo para todo lado e queria trazer um braço da Antep para cá e tudo. E com o passar dos anos, a Antep foi indo, congelou. E eu fiquei com aquele nome na cabeça, tá? E quando eu comecei a mirambolar essa situação do Contep, do handicap, eu comecei a meio que casar aquilo ali. Ou seja, acho que eu nunca falei isso para ninguém, né? Então é uma novidade que eu me inspirei na Antep para o mundo do Contep, tá? Mas o que eu fiz? Eu comecei ali em casa a colocar as siglas ali, entendeu? Ah, bom, conselho, tudo, nós não podemos montar uma diretriz, porque esse negócio de diretoria, alguém no topo, presidente, nós já estávamos escaldados disso, nós tínhamos que montar alguma coisa, nós fomos muito felizes de deixar um conselho ali com todos, com igualdade de voto, de mandato, tudo. Eu falei, conselho. E aí eu me inspirei naquilo ali, ou seja, nasceu a palavra CONTEP, Conselho Nacional de Timpene. Naquela hora, lá em casa, nós já estávamos com a reunião agendada, tá? A primeira coisa que eu fiz foi chamar o Léo tudo e a gente foi pesquisar se tinha um nome CONTEP registrado em algum lugar, na internet, alguma coisa, o site e tudo mais. Portanto, que o CONTEP não é contep.com.br, é contep.esp.br. Por que nós não colocou CONTEP? Porque na época, contep.com já tinha registrado. E nós buscamos o ESP. E o ESP casa com esporte. Eu falei, opa, CONTEP, Conselho Nacional de Pênis, contep.esp.br. E o Léo já começou a organizar essa parte de registro, já veio aquilo ali. E nós já fomos naquela reunião com a sigla do nome ali como sugestão, claro, entendeu? O Elber era o nosso cara de marketing que criava tudo. Criou esse curralzinho, tudo, já levamos ali. Ou seja, então, o nome CONTEP, ele nasceu dessa forma. O nome CONTEP nasceu assim. Ô, Léo, agora, o CONTEP mesmo, o que é essa associação que nós montamos, CONTEP? Explica para nós. Perfeito, é bom, boa pergunta e é importante que, principalmente para os competidores iniciantes. Como já foi falado, o handicap é um assunto muito complicado e que cada região dava uma classificação para um competidor. Então, o íris era 7 em um, 5 em outro, 3 em outro, enfim, era a classificação daquele competidor, né? Qual o grau de maturidade daquele competidor no esporte team tennis. Então, como que eram as regras, né, antes do CONTEP? O Íris era 7 porque ganhou um carro. O Henrique era 1 porque ele ganhou, sei lá, uma moto. Enfim, ou eu era 3 porque todo mundo achava que eu era bom. Né? Então, era por achismo ou por uma métrica diferente da outra. Bom, enfim, então, CONTEP foi designado para montar essas regras de classificação de competidores. Então, o CONTEP nada mais é do que para reger o handicap do team tennis no Brasil. Tá? Então, tem os critérios que vão encaixando todos os competidores naquelas regras. Não tem mais aquele subjetivo, né? Eu acho que. Não existe. O Henrique é handicap 1, sei lá, ou 2, não sei o que ele é, mas ele é porque casou naquelas regras. Ok? É isso. Ô, Léo, vou voltar até no Léo de novo. Quando nós começamos lá na primeira reunião nossa lá, que nós pelejamos, a gente discutia muito, porque a gente estava meio perdido, igual o Henrique falou, né, que a gente não tinha um norte ainda, e a gente se perdia muito, que a gente falava assim, não, mas fulano, entendeu? É assim, então aqui não dá certo. Ciclano é assim, mas para esse não dá certo. Você lembra uma coisa que nós definimos um dia na reunião? Foi, ó, isso é assim. Você lembra o que é?
Lembro, eu imagino que você está falando de não olhar para competidor individual, tá? Então a gente sempre pegava um exemplo ali, outro aqui, mas ficava difícil. Então o que que a gente fez? Vamos montar regras. E a regra é aquele ditado: o pau que bate em Chico bate em Francisco, né? Então a regra é igual para todo mundo, do handicap iniciante, que é o nosso zero, até o handicap 7, que é o mais experiente no esporte. Resumindo, hoje, às vezes as pessoas chegam na gente e falam assim, principalmente eu que estou mais na ativa, o Henrique também está nas provas, mas as pessoas chegam e falam assim, cara, mas essa regra assim, assim, vocês não podem fazer isso, está me prejudicando demais. Antes eu argumentava, falava assim, mas fulano de tal tá, não está prejudicando ele, acaba que está ajudando, como é que faz? Hoje eu não argumento mais. Falo, cara, infelizmente, a gente faz um negócio num contexto todo. O Léo, eu ainda cito muito isso, Léo. O Léo ainda fala muito. Vamos pensar muito bem antes da gente mudar qualquer coisa, porque aquilo que a gente muda tentando ajudar, às vezes nós vamos prejudicar muito mais gente. Você não fala isso direto? Toda vez que tem uma mudança? Toda regra, né, e toda lei, vamos dizer assim, se a gente pensar no social, aí, numa organização social, né, toda regra ela beneficia alguns e atrapalha outros mil, né? Então a gente tem que pesar isso na balança para que isso seja o mínimo possível e iguale todo mundo no mesmo nível, né? Igualar, né? Não ter. Aí, ponto, nós começamos. Você lembra o porquê que nós colocamos? Vou passar essa pergunta para o Henrique, para pôr ele mais junto aqui, depois eu volto aqui. Ô, Henrique, você lembra o porquê que nós colocamos conselheiros e não diretoria? Explica para nós por que Foi o isso. que eu falei. Nós tínhamos já experiência de outras associações. Então, associações com estatutos, com aquele negócio de presidente, vice-presidente, diretor 1, diretor 2, diretor 3, isso aí é uma coisa muito delicada, porque fica submisso à parte de uma pessoa superior, às vezes, decidir alguma coisa, nem sempre presidente, no meu ponto de vista, não manda em nada. A diretoria para baixo é que manda. Já fui presidente, já sei o que é isso. Entendeu? Mas, enfim, a ideia era que todos tivessem um nível de peso igual. Todos os conselheiros iguais, entendeu? Sempre, Entendi. ou seja, é voto. Bom, então nós falamos como surgiu o nome Contep, certo? O Léo explicou para nós o que é o Contep. Aí agora nós vamos entrar naquela linha do que foi o mais difícil para nós, que foi definir qual o handicap de cada um para não ser injusto com ninguém. Aí foi, na minha opinião, Léo, foi o ponto mais difícil que nós tivemos de tudo que nós passamos no Contep. Como que nós tentamos seguir essa linha para nós? Explica para nós. Então, o ponto de partida ele sempre é difícil para qualquer negócio. No Contep não foi diferente, né? Então, o que a gente fez? O raciocínio era: nós tínhamos que ter uma métrica. Nós vamos falar sobre métrica agora mesmo, né, como que classifica um competidor nas 8 classes que a gente tem, o handicap. Mas pegamos várias listas, né, de handicap do Brasil, né, várias, né, tinha a região dos Confederados, tinha Barretos, tinha Liga Leste Paulista, Norte de Minas, aqui a nossa região de Uberlândia, a região de Brasília, todos eles tinham um handicap diferente. Mega Horse, bem lembrado. Então, assim, tinha várias listas de handicap aí pelo Brasil. O que a gente fez? Pegou todas elas e juntou. Tá, mas e o mesmo competidor que tivesse em 3 listas ou mais listas em handicaps diferentes, como é que vai fazer? Pega o mais alto. Era um ponto de partida. Foi talvez injusto na época?
mas era um ponto de partida que a gente tinha que fazer, começar de algum lugar. E aí, ao longo do tempo, né, para não deixar o negócio ficar ruim, ao longo do tempo foi se acertando com algumas regras que permitiam isso, né? É isso. Ô, Léo, então tá bom. Aí nós montamos, você explicou como que foi, aí ao longo do tempo nós fomos, que era a regra 16, né, que a gente fala a regra 16 e tal, depois já até explica ela, mais para frente já até explica ela, mas eu queria saber de você, assim, o que é o handicap, certo? O que é o handicap e como ele funciona dentro do CONTEP. Tá. Bom, handicap, ele não é um termo só do Tim Penn, né? O handicap, ele é uma classificação de competidores, né? Qual que é o nível de maturidade daquele competidor naquele esporte, né? Então, o handicap nada mais do que isso. No caso do Tim Penn, nós temos 8 classificações, que é o iniciante, que é o 0, o handicap 1, 2, 3, até o handicap 7, que é o mais experiente do esporte Tim Penn, né? Isso é o handicap, é como classificar o competidor. Tá, mas como isso funciona em uma prova? Na prova, né, Tim Penn, é um trio que corre. Então, vai fazer somatória desses handicaps. Então, você fala que uma categoria handicap, uma categoria soma 3, no máximo pode ser somado 3 daquele trio. Mais um, Mais um. ou dois, um iniciante que é 0 e um. Exatamente. Entendeu? Então, isso é que funciona o handicap, né? Numa categoria de prova, ele põe o máximo de soma que pode participar aquele trio. Certo. Aí nós montamos o handicap e eu lembro bem também que nós não queríamos, nós falar assim, o Henrique é handicap tal, o Léo é handicap tal, o Iris é handicap tal. Nós queríamos achar uma forma que a pessoa se colocasse no seu handicap, ela que, da maneira que ela fosse ganhando, eu já estou respondendo, mas vamos lá, entendeu? Da maneira que ela for conduzindo o seu esporte, certo? Ela iria se colocar no seu handicap. Como que nós fizemos isso? Então, a questão de subjetivo, né, falar que a pessoa acha que a outra ela é muito complexa, né? Eu posso achar diferente do Iris que difere do Henrique, né, a respeito de um determinado competidor. Então, isso é que causava a complexidade, os problemas do handicap das várias listas, né? Então, a gente procurou colocar objetividade, o que é? Direto ao ponto, né? Então, qual que é a métrica principal que a gente usa para classificar um competidor? Quanto que ele ganhou no ano passado? Ele ganhou 10 mil. Beleza, 10 mil. Então, se ele ganhou 10 mil, ele pode pular para o handicap 3, exemplo, são números aleatórios aqui. Se ele ganhou 5 mil, ele vai ficar no 1. Né? Então, basicamente por premiação em provas que ele participou do ano anterior. Resumindo, nós conseguimos colocar o seguinte, a pessoa ela se programa para ela ficar no handicap que se ela se programar, ela se mantém no handicap. O regulamento, as regras nossas permite isso. A pessoa se programar, manter no seu handicap. Só que nós temos uma tabela, sem falar em valor nela ainda, certo? Nós temos uma tabela que permite a pessoa baixar e subir. Explica para nós. Então, assim, essa classificação do handicap iniciante ao 7 depende de valores de premiação, né? Então, se a pessoa acumulou durante o ano premiação individual, então do trio divide por 3, né, para pegar a premiação só do competidor, o valor total durante o ano define qual handicap que ele vai, né? Se ele está no 1, ele vai para o 2, e somente 2, ele nunca vai pular mais de uma casa. Esse foi até o pulo do gato do CONTEP, né? Se a métrica... No início era ímpar, né? Depois que... Sim, no início só tinha handicap ímpar, que era 1, 3,
5 e 7. Isso. Né? Então, aí o Contep já pôs o par exatamente para ter degraus maior. Né? Então, assim, o competidor, exemplo de número, né? O competidor do handicap 3, se ele ganhar 10 mil ou acima, pode ganhar 1 milhão, pode ganhar 500 mil, não importa. Ele, o ano que vem, vai pular para o próximo degrau, que é o 3. Se ele atingiu aquele limite, daí para frente o céu é o limite. Pode ganhar o tanto que ele quiser. É evidente que no próximo ano ele subiu a categoria, ele se destacou naquela categoria, naquele handicap. Ô Henrique, a questão do profissional, como que nós definimos isso aí lá no início, a questão do profissional? Explica para nós. O profissional, ele já tinha nas listas antigas um critério que o pessoal usava, que profissional ele era handicap 5 ou 7, aquele profissional que dava curso de timpani, etc. Né? No caso do Contep, foi iniciado o critério de profissionais no mínimo do handicap 3, ou seja, todo profissional que era profissional do cavalo no handicap 3 no mínimo, quando iniciou, e os critérios iniciais, é lógico que isso foi melhorando com o longo do tempo e readequando, mas os critérios quem que era? Eram as pessoas que viviam do timpani como treinadores, as pessoas que ganhavam dinheiro relacionado a treinamentos de animais e de prova de timpani, concursos, né, como eu disse, tá? Todos os treinadores de animais, de cavalos, que envolvia modalidade de boi, tá? Ou seja, envolvia modalidade de boi, tinha uma coligação com o timpani. Se era treinador de tambores, de rédea, ele não entrava nesse critério, tá? Então, o início da classificação como treinadores foi dessa forma. Ô, Léo, e teve só para finalizar a pergunta com o Henrique, teve um ponto que nós baseamos com essa questão do profissional. Aonde que foi? Foi a DQM. A DQM, né? Profissional do cavalo lá da definição da DQM. Foi onde a gente pegou a definição principal e veio melhorando ela para o sol de empenho. E no decorrer do tempo, era 3, nós voltamos para 2, né? Isso. No início, o Henrique já mencionou, começamos com o handicap 3. Mas ao longo do tempo a gente vê que tem treinadores e treinadores, né? Um com mais experiência, outro com menos experiência. Então, um que está começando a treinar é diferente de um mais experiente. Então, aí partimos do princípio que todo competidor, treinador, ele tem que começar no 1. Atualmente, a regra é essa, ele começa no 1 no timpani. Tá? Ele não pode ser iniciante porque ele já domina o cavalo. Iniciante é aquele competidor que nem consegue dominar o cavalo, não consegue montar direito no cavalo. Está aprendendo, iniciando. Não tem técnica, né? E, assim, complementando, o profissional, às vezes as pessoas falam assim, cara, mas o João das plantas lá, ele não pode começar no 1, certo? Ele não pode começar no 1. Aí, volto a falar novamente, a gente faz a regra não pensando no João das plantas, porque aquele João das plantas ele vai ser beneficiado com a regra, mas tem tantos outros que eles não vão dar conta de entrar no esporte se não for no 1. Não foi essa linha? Nós seguimos? Tá, então já conversamos tudo do início, como que foi, agora nós vamos entrar na parte. Só complementando, aquele profissional que é melhor, né? Aquele profissional do cavalo que é melhor e começa no 1, ele vai passar ao longo do tempo, ele vai subir de 1 para 2, para 3. Então, já é natural que ele vai os ganhos e vai subir. Só finalizando isso aqui, quero te fazer uma outra pergunta. O cara vai lá, cadastra e fala que não é profissional, certo? E não tem ganhos, tal, omite para o Contep, certo?
E aí, o que acontece com ele? Então, é um grande erro o competidor omitir ou mentir para no cadastro, né? Porque isso cai sobre ele mesmo, né? Então, eu que faço os cadastros, né, dos competidores, eu acredito no que o competidor está falando ali, né? Então, e fica tudo registrado, tá? Tudo que é via WhatsApp é arquivado aqui. Então, ele omitiu, dar exemplo que ele omitiu que ele é profissional do cavalo e eu cadastrei ele como iniciante, né? E todos os competidores do Brasil ficam de olho nisso. Então, a hora que descobre que aquele competidor mentiu, há sempre uma denúncia, essa denúncia sempre é anônima, não é falado para ninguém quem que denunciou. Isso temos uma regra específica que aquele competidor que mentiu ou omitiu, ele vai ser penalizado com o handicap acima. Então, se ele era para ser 1, ele vai para 2. Então, ele é penalizado. Sem falar que ele pode ser desclassificado de prova, perder prêmio, pode perder os melhores do ano. Enfim, é só ruim para o competidor se ele fizer isso. Resumindo, o cara quer entrar no esporte, ele tem que fazer um cadastro com o Léo. Sim, sim. E é importante ele fazer esse cadastro, porque nas provas são exigidos isso, ou que não seja explícito que é a exigência dele fazer o cadastro, mas uma hora ou outra um competidor vai tentar ver qual que é seu handicap. Se ele não está cadastrado, ele pode ser desclassificado. Hoje em dia, todas as provas, nós conseguimos essa proeza, graças a Deus, que todas as provas estão sendo regidas pelo CONTEP. Se é regida pelo CONTEP, tem que ter o handicap dele. Então, os próprios organizadores da prova, isso eu posso falar por conta própria, que se o cara não tem, de primeiro o dono da prova ainda punha o handicap. Hoje não põe. Liga lá para o Léo, certo? O Léo sempre está nessa fria mesmo, que é sábado ou domingo, os outros estão ligando, então faz o cadastro comigo aqui e tal. Ó, você é o handicap tal, já tem as regras pré-determinadas, né? Tem as perguntas, né, Léo? Como é que faz? Eu não coloco handicap para ninguém. A pessoa que se coloca devido às respostas que ela dá e eu coloco dentro das regras que estão vigentes. Se você... Né? Só cadastro, só põe lá, ó, esse cara ganhou. Ele é profissional? Então é 1. Começa no 1. Ah, ele não é profissional, ele só tem 6 meses, ele não ganhou nada. Então ele é iniciante. Isso está na regra. Não sou eu que estou falando. Está na regra, eu só classifico ele o que está ditando as regras. É importante falar isso aqui, que às vezes as pessoas ligam até para mim, o Henrique, fala, cara, mas o Léo me pôs no handicap tal lá, como é que faz? Liga lá para ele, ajeita isso aí para mim, com coisa que eu e o Henrique tem poder para isso. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Não é livrando o Léo, não. Não tem o poder para isso, o Henrique não tem, todos os conselheiros, inclusive o Léo, não tem poder para isso, de pôr você num handicap que você não é. O poder que tem é você. Você tem o poder de você se colocar no handicap. É com seus ganhos. Você ganhou, você vai. Não adianta ligar, pedir para a gente ajeitar, para colocar, porque não adianta. O CONTEP está confiável do jeito que está hoje, porque não tem ajeito aqui dentro. As regras que tem, a gente não, né? O Léo pega elas, põe ali onde você está. Aí tem a tabela, né, Léo? Tem uma tabela que no início a gente ficou... Que tabela que a gente põe? Qual o ganho que a gente põe? A gente ficou começando isso aí, mas acabou que a gente... vou até explicar um pouquinho disso aí, depois eu entro nela. Acabou que a gente definimos uma tabela. Nem lembro mais como que foi que nós definimos. Você lembra, Léo, falar para nós? Eu não lembro, sinceramente. Essa tabela foi da cabeça, né? Da experiência do Íris, do Henrique em prova, quanto que estava em média que um competidor, mas foi bem subjetivo. A gente não tinha estatística, a gente não sabia quanto que os caras ganhavam. O que a gente pegou? De 2 anos atrás, né, de 2015, né? 2015 foi o lançamento do CONTEP. Então, de 2 anos, 2013 e 2014, quanto que essa pessoa ganhou? E fizemos uma média. E aquilo ali entrou na tabela. Então, o handicap 0 era 2.500.
até 2.500. Se ele ganhou 2.000... 2 anos primeiro, né? Tinha o iniciante que tinha essa regra. Podia ficar só 2 anos. Mas aí depois ela caiu por terra só por ganho. Então ele pode ficar a vida toda como iniciante, se ele não ultrapassar aquela regra, né? aquela métrica, aquele valor de limite. Né? Então, no início, era 2.500 para iniciante, era 5.000 para handicap 1, era 10.000 para handicap 2 e assim sucessivo. Aí nós montamos essa tabela, né, Henrique? E, tá lá, montamos uma tabela que, igual você falou, a gente ainda é meio perdido um pouco, mas nessa tabela, nas regras que nós montamos lá atrás, certo? 2015, que nós começamos, então vamos falar assim, 2016, 2017, vamos falar nos 2 primeiros anos. Como que estava o CONTEP no Brasil em termos de ser acreditado, das pessoas confiar, das pessoas querer pôr na prova? Como que foi isso aí nesse período? Você fala nos 2 primeiros anos? Os 2 primeiros anos. Olha, os 2 primeiros anos foi muito difícil. Foi muito difícil, as pessoas não tinham credibilidade, né? Naquela época tinha um campeonato da CC aqui em Uberlândia que a gente aderiu, claro, estava dentro de casa, estava mais fácil de aderir, mas mesmo assim com muita crítica, né, Iris? Tá? Mas foram 2 anos de persistência nossa mesmo, de um sonho de realizar aquilo, aonde que nesses 2 anos, vocês falaram muito sobre as listas de handicap, que tinha 3... Um competidor era 3 em 3 lugares, em 4, no outro era 2, mas naquela época eu me recordo também que a gente tinha muitos valores ganhos, principalmente da nossa região, de 2 anos atrás. Então o que acontece? Nós pegamos aqueles ganhos de 2, 3 anos ali atrás, principalmente das provas que onde dava caixa de coisa, que era mais fácil, com esses 2 anos nossos, e começou a fazer a somatória financeira e perceber, fazer uma espécie de uma métrica subjetiva, mas, por exemplo, o competidor 1, ele ganhou até 3.000. O competidor esse 2, quanto que ele ganhou? Ganhou de 3.000 a 7.000. Então, foi também uma base ali, onde que a gente começou a criar essa tabela, mas... Vou te cortar, Henrique, porque foi um trabalho gigante, porque nós não pegamos dados só da nossa região. Nós pegamos de Barreiros, Liga Leste Paulista, era um trabalho de buscar com alguns mesários, ligava para os mesários, perguntava. Então, foi um trabalho muito árduo. Opção de organizador de prova e tal. Tudo. Na verdade, se a gente for falar... A gente era desacreditado. Se a gente for falar sobre o CONTEP, aquela luta nossa lá, a gente conversa o dia todo e talvez não dê conta, né? Então, mas o que acontece? Foi um trabalho tão árduo. Eu me lembro, lógico que a gente não está citando nome aqui, mas a gente sempre agradece todos os fundadores, todas as pessoas que passou pelo CONTEP e hoje não está mais, porque todo mundo teve alguma opinião, algum ponto que somou em tudo que está qualificado hoje está funcionando, entendeu? Mas eu me lembro, Léo, eu, o Elin e você, quantas vezes nós fomos lá para o seu escritório, tanto em horário comercial como final de semana, e ficamos ali juntando aquela lista, tentando descobrir. E outra coisa, você lembra o tanto de competidor que tinha nome diferente, Matheus com H, Matheus sem H, e apelido nas provas? Foi muito difícil a gente organizar isso. Portanto, que passou um bom tempo acontecendo, o competidor está aí 2 vezes na lista do CONTEP, né? Então, realmente, mas foi por aí. Resumindo, então, a gente teve uma luta muito grande nesses 2 primeiros anos, a gente era muito desacreditado nisso aí, a gente teve a dificuldade. Aí começou, nós tínhamos uma tabela, tá? Resumindo a coisa aí. Aí nós começamos a ser acreditados nas provas, que as provas começaram a aderir às coisas, e aí nós pegamos e entramos no Barretos, né? Sim. Colocou. Divisor de águas. Também concordo com você, ia falar essa palavra, foi divisor de águas. A partir desse momento, o pessoal
começou a aderir o Contep foi cada vez mais. Ô, Léo, a tabela, certo? Como que nós fazemos essa tabela hoje? Hoje, né, foi falado como a gente fez lá, meio que buscando, garimpando informação. Hoje não, hoje a gente tem estatística. Tá? Então, nós estamos há quase 10 anos, né? Vamos para o 10º ano agora. Então, os ganhos de todo mundo para trás está computado, está registrado lá. A gente vê média, vê quem que está despontando, o que, que ele ganhou. Então, tem estatística de tudo quanto é forma. Quando subiu no handicap 1, no handicap 2, inicial. Exatamente. Muitos têm, às vezes, a percepção, né? Fica só na percepção. Ah, com essa tabela, todo iniciante sobe. Né? Isso não é verdade. Contra fatos não há argumentos. Então, a gente tem lá estatística. Quantos que subiram, né, ou que vão subir para o ano que vem? Quantos e qual a média de que eles ganharam o ano passado? Todos que ganharam, todos não só no cadastro, mas todos iniciantes que ganharam, por exemplo. Então, é tudo em cima de matemática, exato. Não tem mais nada da cabeça de ninguém. E o grande objetivo nosso, que nós começamos lá atrás, mesmo no início, era que o próprio competidor fosse nossos fiscais. Sim. E hoje nós somos desse jeito, né? Realmente, os competidores que fiscalizam para nós, né, que às vezes a pessoa está correndo errado, na prova mesmo alguém já, para aí, tá errado aí. E aonde que as pessoas acompanham o handicap das pessoas, como que eles têm esse acesso? Tá. Existe o site, né, contep.esp de esporte, né, .br. Então, esse é o site que tem lá a divulgação do handicap. Essa lista ela é dinâmica, né, porque às vezes uma pessoa, né, através de regra, pode abaixar, como também tem novos cadastros, novos iniciantes ou novas pessoas, novos profissionais que estão entrando no esporte, que começa no 1, por exemplo. Então, toda sexta-feira é publicada uma nova lista no site. Ah, por que não publica todo dia? Porque durante uma prova não se mexe em handicap. E todas as provas normalmente começam ou quinta ou sexta-feira ali. Né? Então, se ela começar na quinta, o handicap válido é da sexta anterior. Ok? Então é isso, toda sexta-feira tem lá atualizado no site o ranking para os melhores do ano e o handicap de cada competidor. Você falou dos fiscais, né? Os fiscais são os próprios competidores. É importante, gente, que vocês, como competidores, não vai deixar um competidor fazer alguma coisa errada. Por quê? Se ele está fazendo alguma coisa errada em benefício próprio, um dia ele vai ganhar de você estando errado. Então, é importante que você defina e seja justo com todo mundo, inclusive com você, né, competidor. Nós pegamos vários handicaps, igual você já explicou, tal, e acabou que alguns tinham uma regra diferente e tal, e nós fomos adequando isso ao longo do tempo e tinha a regra 16. Hoje, ano 2023, certo? Quase não tem mais gente tentando colocar no lugar. Correto? Correto. Todo desse jeito é raro acontecer, né? Não, se não me engano, esse ano de 2023 não teve nenhum caso. O que é a regra 16, para quem não conhece, era uma regra que a gente colocou lá atrás para pegar, né? Nós temos o conselhão, né, que a gente fala, são vários conselheiros espalhados no Brasil. Existe o conselho permanente, que é esse que define as regras para o ano seguinte, e tem o conselhão, que é o braço do CONTEP em cada região dessa aí. Né? Então, são mais pessoas. Essas pessoas, né, são votantes. Então, na regra 16, votava em qual handicap correto para aquele competidor que no cadastro foi, né, devido a gente já ter falado que ele tinha várias listas, né, 1 ou 3 ou 5, critérios diferentes. Critérios diferentes. Então, foi uma forma de acertar esse cadastro com a regra 16. Como não existe mais essa solicitação da regra 16, nós estamos considerando que
o cadastro está, né, cada vez mais sério. Nós, que eu também faço parte, somos quantos conselheiros? 10, né? 10 hoje. 10. Atualmente 10. Quem são? Vocês também vão entrar na dança aí. Vocês acham que é só nós 3 aqui? Os conselheiros, Iris, hoje, que são 10, né? Tá? Henrique de Uberlândia, Léo Uberlândia, Iris de Lima de Turama, o Mano São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, Gabriel Calixto, São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo, o Márcio, né? O Marcinho, Calamajur. Márcio Calamajur, de Formosa, né? Região de Brasília, ali, Distrito Federal. O Murilo também, de Brasília, né? O Neto Soares, que patrocínio. Jarbas do Norte. E o Jarbas do Norte Minas. São esses os conselheiros. Isso, exatamente. Ô, Henrique, quais foram os pontos que você acha que foi primordial para o CONTEP? Primeiro, a seriedade do CONTEP em relação a tudo que faz. Né? Isso aí, essa transparência aí com tudo, é um ponto, é o stay de tudo. Tá? Mas nós já falamos sobre a questão de ser conselho, tá? Todos com mesmo teor de igualdade. Tá? A inclusão nossa de handicap par no mundo do esporte Chimpene foi crucial também. Uma questão, assim, dentro daquele contexto das dificuldades nossa, né? Quando todos nós tínhamos muita dificuldade mesmo, e um dava vontade de sair, outro não, em alguns momentos, que portanto que vários conselheiros passaram e saíram, nós tomamos uma decisão lá atrás, tinha 2 para 3 anos, me lembro certinho que eu falei com vocês, com o Léo e com outras pessoas que estavam, que a gente não iria desistir do CONTEP com menos de 5 anos. Tá? Nós tínhamos obrigação de não deixar de forma alguma antes de completar 5 anos. Com 5 anos do CONTEP, nós iríamos avaliar novamente se dava continuidade, se não tivesse dando certo, parava. Então, todo momento nosso que a gente tinha uma dificuldade, a gente lembrava que a gente tinha que permanecer naquilo aí por 5 anos, que era um compromisso nosso pessoal, e eu acho que isso aí foi de extrema importância também. Inclusive, teve um período que eu praticamente saí do CONTEP. Esse aqui me ligou, saiu, beleza. Aí depois, no outro dia, ele me ligou, falou, e aí? Você vai sair do CONTEP mesmo? Nós não fizemos um compromisso de 5 anos? Você já está no grupo de novo, 5 anos, depois nós conversa. Né, Léo? Foi exatamente assim. E aí nós ficamos, hoje nós estamos... Há 10 anos, nós estamos firmes, os 3 remanescentes, né, quando começou. Dos que iniciou lá, que fundou mesmo, dos 10 ou 12 que iniciou, nós somos 3 que permaneceu. Né? Inclusive, até uma questão aí dessas questões importantíssima, a questão de não subir mais de uma casa no handicap. Também. De subir de 1 em 1, entendeu? Também acho que foi um dos pontos extremamente importantes. Bom, então, quer falar alguma coisa? Tem uma finalização que eu convido a todo competidor ler os critérios lá no site do CONTEP. Porque, né, Importante isso aí, é importante. Eu que vejo todo mundo no final do ano tentando, como é que me reclassifica, eu quero voltar ao handicap, não sabe a regra. Então, se você entra no jogo, você tem que saber a regra daquele jogo. No dia 1º/12 desse ano, 2023, é o início do ano hípico CONTEP, sai o novo regulamento para o ano de 2024, né, o ano CONTEP 2024. Gaste lá seus 10 minutinhos, leia as regras, porque no final do ano, ou no meio do ano, ou que seja durante o ano, você vai precisar daquela regra. Gente, vou falar um negócio para vocês. De coração, se eu estiver errado, o Léo e o Henrique podem falar. Nós, na reunião anual que nós fazemos esses dias agora, nós tentamos fazer o melhor para o esporte. Nunca nós tomamos uma decisão em benefício próprio. É em benefício do CONTEP e do Chimpene.
Sempre foi assim. Temos competidor lá dentro, certo? Dos conselheiros, quase todos. Todos. Todos mesmo. Só, não, você também é, você só não voltou porque você não sabe ainda, mas vai voltar. Todos são competidores e a gente tenta fazer o melhor para o esporte. E não adianta, falo mais uma vez, não adianta o Íris querer fazer uma coisa para um amigo, ou para o Íris, ou para aquele. Não adianta. Ali é votação. Ali é votação e a gente, na hora de votar, sempre o Léo mostra para a gente, fala assim, ó, a regra fala isso. E aí? Vamos votar. O que vocês acham? Quando tem que votar, que nem está tendo mais, né, Léo? Nem está tendo mais votação. Então, gente, graças a Deus, na reunião nossa esse ano, praticamente mudamos nada, né? Entendeu? Vai sair aí as mudanças agora, que uma das principais que já vai terá para todo mundo, que a gente pode falar, aumentamos 10% na tabela lá e tal. Então, já vai sair logo aí, mas praticamente não mudou nada, sinal que a coisa está dando certo. Eu quero agradecer muito ao Henrique, o Léo, os outros conselheiros, não tem como a gente chamar todo mundo, porque não tem como a gente fazer isso aqui, mas está sempre junto com a gente aí. Quero agradecer vocês por ter tirado esse tempo, estar junto com nós aqui. Eu acho que vai ser uma informação legal para todo mundo que corre Team Penny, o que nós conversamos aqui. Não, é uma mensagem assim, que eu sempre tento passar para todos os competidores, para ver se enxerga o lado positivo de subir o handicap, ter orgulho de ser um handicap acima, entendeu? O esporte ele tem uma questão de não querer subir o handicap, que prejudica de alguma forma, mas eu acho que os competidores eles têm que enxergar o lado positivo, o mérito do reconhecimento aí de estar subindo o handicap, porque está se tornando um competidor melhor a cada dia. Né? E os organizadores de provas estão vendo isso e fazendo categorias melhores. Categorias melhores, né? E no mais, eles é uma satisfação imensa, agradecimento meu a todos os competidores, o pessoal que está envolvido no Team Penny, os conselheiros atuais, os conselheiros que já passou com a gente. E muito obrigado por abrir a porta da minha pessoa, de estar aqui com você, participando desse momento tão ímpar para todos nós, né? O Léo, que também é um parceiraço aí. E obrigado a vocês. Léo, eu falo, nós fizemos questão de falar isso no início, falo novamente. O Team Penny deve muito, mas muito, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui já foi pressionado, ameaçado de morte, certo? E está ali firme sempre no propósito do CONTEP. Às vezes, na votação, ele perde, certo? Mas a partir do momento que ele perdeu, aquilo é a votação dele e pode ligar para ele, para brigar, para fazer o que for. Ele não sai um milímetro da regra. Esse aqui eu confio, certo? Confio plenamente. E vocês que são competidor, pode confiar que o Léo, se não fosse ele, eu não sei se eu aguentava esse batidão dele, não. Você aguentava, Henrique? Não aguentava, não. Não aguentava. Então, Léo, muito obrigado por você ter vindo com a gente aqui, ter participado disso aqui. Então, eu fico até inchado e lisonjeado com isso, mas é aquele negócio, né? A gente tem um princípio que ser linha reta, né? A gente não pode sair porque isso pode voltar contra a gente. Então, basicamente isso. Podem confiar em mim. Então, muito obrigado você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, o Dilima Cast. Se inscreva no canal do YouTube para você não perder nenhum episódio do Dilima Cast no canal do YouTube. Falou. Isso aí. Agora, a foto agora, né?